Muito bom dia a todos, salve Maria. Então, como prometido, dando continuidade aqui à leitura do artigo da revista Permanência, de autoria de John Venari, Dúvida e Confusão, na seção Crise da Igreja, revista Permanência número 274, do ano de 2014. Pois muito bem, vamos continuar avançando aqui na página 23, que trata da questão da modificação dos procedimentos de beatificação, canonização, que vão de encontro, como frisado no áudio anterior, aos interesses da Igreja, cuja missão é salvar almas, e é onde se encaixa de forma importantíssima essa realidade referente aos santos. Então, continuando na página 23, o artigo vai abordar a questão do novo processo, com algumas considerações muito importantes. Então vamos rezar, pedir a Deus a graça de nos colocar no caminho correto e fazer exatamente tudo aquilo que Ele quer que nós façamos, para o bem das almas e a glória de Jesus Cristo e da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continua João Venari aqui no artigo, na página 23. Ele abre aqui um subtítulo, que assim está enunciado: o novo processo. E assim diz: no dia 25 de janeiro de 1983, o Papa João Paulo II publicou a Constituição Apostólica Divinus Perfectionis Magister, a tão esperada revisão dos processos de beatificação e canonização. Cardeal Suenes, Paulo VI e outros progressistas desde o concílio encorajaram essa atualização e João Paulo II levou-a adiante. A mudança teve o objetivo de tornar o processo mais simples, rápido, barato, colegial e, finalmente, mais produtivo. No novo sistema, o promotor da fé, o advogado do diabo, foi eliminado. Ele, o promotor da fé, como advogado do diabo, fora chamado, recebe um novo título de prelado teólogo. Sua principal função é a de escolher os consultores teológicos e presidir as reuniões. O jornalista católico Kenneth L. Woodward destaca a diferença de fundo entre o novo e o antigo sistema. No centro da reforma há uma marcante mudança de paradigma, de linha de atuação, de modelo. A Igreja não mais olharia para os tribunais como um modelo para chegar à verdade sobre a vida de um santo. Ao contrário, usaria o modelo acadêmico de pesquisa e dissertação de doutorado. Fecha aspas. E continua, abre aspas. De fato, o relator substituiu ambas as figuras do advogado do diabo e do advogado de defesa. Sozinho, ele seria o responsável de provar o martírio ou a virtude heróica. Os teólogos e historiadores, consultores, diriam se ele passou ou não de ano. Você vê que há a eliminação, do contraditório, da prova, da busca da verdade real sobre o exercício em grau heróico das virtudes teologais e cardeais, do servo de Deus, do candidato à honra dos altares. Há essa mudança
e com isso a perda da segurança e a perda da certeza, né? Inclusive com total abdicação de questões importantíssimas referentes à ortodoxia, né? Sobretudo com relação aos escritos, né, desse indivíduo, dessa pessoa, por quem, em razão de quem se postula, né, a canonização. Então, avançando. Embora possa ter havido alguns abusos pelos advogados ao longo dos séculos, a sua eliminação transforma radicalmente os procedimentos que estiveram no coração das canonizações por meio milênio. Um sistema tido como necessário pelo grande mestre de teologia ascética e mística, o Papa Bento XIV, que reinou de 1740 a 1768, o seu pontificado, em sua obra monumental, A Beatificação e Canonização dos Santos. Um sistema tido como necessário e que a Igreja adotou como procedimentos até a Reforma de 1983. Continua o artigo. Embora muitos no Vaticano do pós-concílio tenham estimado o novo método de João Paulo II, nem todos foram da mesma opinião. Monsenhor Luigi Porce, um veterano no direito da Igreja, condenou abertamente a eliminação do advogado do diabo e dos demais advogados como parte do processo de beatificação, como personagens, né, do processo de beatificação. Numa carta não respondida enviada ao Papa João Paulo II, numa carta não respondida enviada ao Papa João Paulo II, Porce protestou que a reforma fora longe demais. Abre aspas. Não há mais lugar para uma função de contestação. Fecha aspas. Surge a questão central. Se há uma radical mudança no outrora rigoroso procedimento de canonização, como esperar a mesma segurança de resultados? Com efeito, as beatificações a jato das últimas décadas já nos fazem duvidar da integridade do processo. Os dois casos que primeiro vêm à mente são o de Madre Teresa de Calcutá e do fundador do Opus Dei, José Maria Escrivá de Belanger. Continuando aqui o artigo, outro subtítulo. Agora com relação, ao processo de canonização de Madre Teresa de Calcutá. O subtítulo é: Os médicos insistem, não houve milagre. E John Venari assim expõe neste particular. Madre Teresa de Calcutá foi uma figura popular, tida por santa ainda em vida. Apesar das suas muitas boas obras, pareceu abraçar uma teologia de indiferentismo. Registra-se dela a seguinte declaração, abre aspas: sempre disse que devemos ajudar um hindu a se tornar um melhor hindu, um muçulmano a se tornar um melhor muçulmano, um católico a se tornar um melhor católico. Fecha aspas. Em 1976, Madre Teresa organizou uma celebração pelo 25º aniversário das Missionárias da Caridade. Como parte da celebração, obteve a permissão do arcebispo de Calcutá para ela e suas irmãs para realizar em alguns templos pagãos, templos não cristãos, a cada dia do jubileu. Abre aspas. Seu desejo era o de que cada grupo fizesse seu próprio culto de ação de graças. Hindus, sikhs, zoroastristas, budistas, judeus, católicos,
ortodoxos, protestantes e assim por diante juntaram-se a ela e às suas irmãs para agradecer ao verdadeiro e único Deus, Sikh, né? Assim mesmo. E o único Deus a seus modos, a sua maneira, né? Isso em 1976. Mas tem alguma coisa, qualquer coincidência, qualquer similitude, qualquer semelhança com os encontros de Assis, parece não ser mera coincidência. Ela e suas irmãs rezaram em 18 diferentes lugares de culto, incluindo templos hindus. Fecha aspas. O principal milagre, sustentado para justificar a sua beatificação em 2003, foi a suposta cura de Mônica Besra, em setembro de 1998. Besra, de Dangram, 740 quilômetros a nordeste de Calcutá, afirmou ter sido curada de um tumor após rezar a Madre Teresa, enquanto pressionava uma medalha de Madre Teresa contra seu lado. Os médicos, contudo, insistiram que a cura nada tivera com o miraculoso, mas fora o resultado de fortes medicamentos contra a tuberculose administrados ao longo de 9 meses. Abre aspas. Não faz sentido algum falar em milagre, e todos deveriam reconhecê-lo, disse o doutor R.K. Mousafi. Ela tinha um tumor de tamanho médio no abdômen inferior, causado por tuberculose. Os remédios que recebeu reduziram a massa cística, que desapareceu após 1 ano de tratamento. Fecha aspas. Do mesmo modo, falou o doutor R.K. Biswas, o primeiro a tratar de Besra. Abre aspas. Com o devido respeito à Madre Teresa, não cabe falar em milagre. Aconselhamos um prolongado tratamento antituberculoso e ela se curou. Fecha aspas. Lembre-se que a Igreja Católica sempre exigiu que uma cura milagrosa fosse provada para além de qualquer dúvida razoável. A integridade do milagre de Madre Teresa está, portanto, seriamente comprometida. O doutor Manju Musres, diretor do hospital de Bulugat, afirmou que os médicos foram pressionados por membros da igreja para declarar que ocorrera cura milagrosa. Abre aspas. Eles queriam que disséssemos que a cura de Mônica Besra foi um milagre e que estava acima da compreensão da medicina. Fecha aspas. Deiko, marido de Besra, também contesta a alegação de milagre. É perda de tempo, disse. Minha mulher foi curada pelos médicos, não por algum milagre. Além disso, fecha aspas, né? Além disso, o prontuário médico de Besra sumiu do hospital. Os registros contendo ultrassonografia, anotações e receitas médicas foram levados pela irmã Beta das Missionárias da Caridade. Quando a revista Time a procurou para perguntar sobre o prontuário médico de Besra, ela respondeu: não quero comentar. A própria Besra afirma agora que as irmãs missionárias, que na época do suposto milagre iam aos bandos à sua casa e lhe haviam prometido apoio, abandonaram-na. Minha cabana era frequentada, abre aspas, minha cabana era frequentada pelas freiras das missionárias da caridade antes da beatificação de Madre Teresa, fecha aspas. Disse Besra, agachada no chão da casa de palha e barro, abre aspas. Prometeram muitas coisas para mim e garantiram ainda ajuda financeira para meu sustento e para a educação dos meus filhos. Depois
me esqueceram. Estou vivendo na penúria. Meu marido está doente. Meus filhos não vão mais à escola porque não tenho dinheiro. Trabalho no campo para alimentar marido e 5 filhos. Fecha aspas. Não é nossa intenção fazer julgamentos, continua o autor do artigo. Queremos apenas observar o seguinte: é difícil imaginar esta chuva de dúvidas e abusos no antigo e rigoroso sistema de canonização. Com o advogado do diabo eliminado, abusos e suspeitas maculam não apenas o caso de Madre Teresa, mas o novo processo de beatificação por inteiro. Aqui também, no que toca à integridade do processo, dúvidas e mais dúvidas. Então, você veja que até mesmo em detrimento, da possível santidade necessária, ou real de Madre Teresa, o novo processo, conforme relatado aqui, isso pode ser pesquisado, tem fontes, está tudo documentado, todo esse material que está documentado pode ser consultado, são fontes primárias de confiança. Essa pecha de dúvida lançada sobre o milagre realmente infirma, a declaração. E no antigo procedimento, o processo de beatificação e canonização de Madre Teresa teria sido bloqueado para sempre. Entendeu? Até porque a ortodoxia de Madre Teresa não é a ortodoxia perfeita católica, Então nós temos que ter muito cuidado, em analisar a questão objetiva, a questão meramente objetiva referente ao processo antigo e ao processo novo, e as consequências do processo antigo e as não consequências do processo novo. Esse é que tem. Não fazemos nenhum tipo de julgamento com relação à pessoa de Madre Teresa, e nós aqui do site Amor Mariano, eu particularmente, desejo ardentemente que ela esteja no céu, que ela tenha se salvado. Mas a questão dos santos, a questão da canonização, a honra aos altares, por conta dessa nossa necessidade de imitar os melhores, e o santo é aquele que a gente imita para alcançarmos a beatitude eterna, essa questão a gente não podemos abrir mão, sob pena de prejudicarmos todo o trabalho da igreja e a sua própria missão ao fim e ao cabo. Continua John Venari aqui no subtítulo, em outro subtítulo do artigo, em que ele vai falar de Monsenhor Escrivá. E ele diz assim: Monsenhor José Maria Escrivá de Balaguer, falecido em 1975, fundador do polêmico Opus Dei, também foi colocado na, abre aspas, via rápida, fecha aspas. Padre Peter Scott, então reitor do seminário da Fundação Sacerdotal, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, na Austrália, escreveu em novembro de 2002 sobre o que chamou, abre aspas, canonização vergonhosa, fecha aspas, e, abre aspas, altamente questionado, fecha aspas. Observando que o devido processo não foi seguido, Padre Scott objetou que não houve advogado do diabo no procedimento e que abre aspas, aos ex-membros do Opus Dei que conheceram pessoalmente Monsenhor Escrivá e que tentaram registrar suas objeções, não foi permitido exprimi-las, fecha aspas. Entendeu, gente? Então, o processo de canonização, beatificação, em razão de todos aqueles argumentos que a gente colocou no primeiro áudio com relação aos interesses da igreja, que são os interesses de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, Na realidade, esse processo de canonização, da elevação de uma pessoa, a honra dos altares e a declaração da sua santidade, de sua estada no céu, e por via de consequência, a autorização ao seu culto público, culto de veneração,
do LIA, né? Ela necessita, é imprescindível a função de contestação. É necessário que se averigue isso com toda a certeza, com todos os escrúpulos, né? Porque não há, nem nunca haverá tribunal mais escrupuloso, mais cuidadoso, mais zeloso, né, que ao condenar um homem à morte, né, seja mais detido, seja mais respeitável, seja mais correto, seja mais prudente e zeloso do que o tribunal anterior, né, onde os processos, né, de canonização, beatificação eram propostos e tramitavam. Não há tribunal humano mais zeloso e confiável do que os tribunais da igreja até a reforma, né, que ocorreu em 1983. Então continua aqui o autor do artigo: num esforço desesperado de fornecer um pensamento mais razoável quanto à acelerada canonização, um grupo de ex-membros do Opus Dei escreveu uma carta aberta ao Papa João Paulo II, na qual disse: por acreditarmos que a verdade, abre aspas, por acreditarmos que a verdade foi largamente ocultada, damos agora nosso testemunho a fim de evitar um perigo à fé, ocasionado por injustificável reverência ao homem que se pretende em breve canonizar. Fecha aspas. Eles, continua o autor do artigo, seguiam explicando que entre os autores daquela carta aberta se incluíam pessoas que conheciam intimamente Monsenhor Escrivá e que podem dar testemunho de sua arrogância, malícia, devido desejo de um título, Marquês de Peralta, desonestidade, indiferença pelo pobre, amor ao luxo e ostentação, falta de compaixão e sua devoção idólatra pelo Opus Dei. Fecha aspas. Depois de apontar que o processo era desonesto e contrário ao direito canônico, tinham ainda o seguinte a falar: isto, a canonização, ofenderá a Deus, abre aspas, manchará a igreja para sempre, subtrairá dos santos sua santidade especial, porá em questão a credibilidade de todas as canonizações feitas durante seu papado, minará a futura autoridade do papado. Fecha aspas. Padre Scott observa que os autores desta carta aberta não eram tradicionalistas, mas ex-membros da organização de Escrivá. Abre aspas. Contudo, a sua súplica não foi ouvida e a cerimônia ocorreu como combinado em 6 de outubro de 2002. Fecha aspas. Sua carta se mostrará certamente profética, pois, no seu devido tempo, se verá que estavam certos não apenas no que disseram sobre Escrivá, mas sobre o que diz respeito ao Opus Dei, que tão corretamente compararam ao movimento liberal do Silon, condenado por São Pio X em 1910. Esse tipo de objeção de última hora é inédito na história da Igreja. Como poderão os católicos olhar para esse homem como tendo virtude heróica, como um modelo extraordinário de espiritualidade católica, como deve ser um santo? Por todas as razões que eles nos dão, não podemos considerar que essa canonização seja um pronunciamento papal válido e infalível. Observa então, né? Fecha aspas, observando aqui então o padre Scott. Você vê o zelo, né? O amor. Quem conhece ama, né?
Então, quem ama, ama a igreja. Quem conhece a igreja, ama a igreja. E quem ama, defende a igreja. Padre Scott, contra tudo e todos, segue adiante no seu zelo pelo resguardo e proteção da dignidade da esposa de Cristo. Continua aqui então o autor do artigo, John Venari. O escritor católico Kenneth Woodward exprimiu com a mesma disposição reservas graves sobre a rápida beatificação de Escrivá. E quando foi criticado pelo frei John Newman, que disse que Woodward, de tendência liberal, sempre fora desfavorável ao Opus Dei, Woodward respondeu: veja, um liberal criticando o novo processo e a forma com que ele operava. Eis as palavras de Woodward, abre aspas. O que escrevi sobre o Opus Dei dizia respeito quase integralmente à beatificação de seu fundador, não à organização. Aqui, a única conclusão justa a que posso chegar, dada a evidência da positio em si e entrevistas com pessoas em Roma, envolvidas no processo, é que o Opus Dei subverteu o processo de canonização para beatificar quem eles queriam. Em uma palavra, foi um escândalo da conduta dos tribunais, passando pela redação da positio até o comportamento autoritário dos peritos escolhidos para julgar a causa. Que a revista Newsweek tenha pegado oficiais do Opus Dei fazendo declarações mentirosas é digno de nota. Escrivá pode ter sido um santo, quem sou eu para julgar, mas do modo como a causa foi conduzida, olha aí pessoal, do modo como a causa foi conduzida e é conduzida, quem poderá realmente saber? Fecha aspas aqui nas palavras do escritor Kenneth Woodward. E continua John Venari, o autor do artigo. Aqui também, no que toca à integridade do processo, dúvidas e mais dúvidas. Os encontros de Assis. Moços católicos não acreditam. John Venari aqui agora aborda a questão dos encontros de Assis, né? Serão atividades parecidas, atividades que se aproximam diretamente, né? E muito proximamente da comemoração do jubileu, os 25 anos, né? Das Irmãs de Caridade. E a fundadora foi Madre Teresa de Calcutá, né? Onde ela realizava aqueles encontros pan-religiosos, né? Reduzindo o nosso Deus unitrino e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Rebaixando nosso Senhor Jesus Cristo a aquelas entidades, né? Entre aspas, né? Que eles chamam de Deus. Dentro dessa vertente, dessa concepção panteísta, né? Está por trás aí é o ecumenismo, mesmo esse ecumenismo não católico, né? Esse ecumenismo que se afasta, né, do verdadeiro diálogo, da forma, né, que deve se desenvolver o verdadeiro diálogo da Igreja Católica com o mundo, né, com as pessoas, né, com a verdade, né, nas mãos, mas ia com a outra mão estendida para trazer todas as pessoas para a verdade, para a realidade católica, né, mas sem abrir mão da verdade. Então, Assis, moços católicos não acreditam. Parece evidente que o real propósito das canonizações, agora que é a opinião pessoal do autor, né, John Venari, e que eu endosso, né? Endosso e parece isso mesmo, e por tudo que já vimos, por tudo que já lemos, nós não temos condições de concluir de forma diferente. Então, continua John Venari. Parece evidente que o tal propósito das canonizações vindouras de João 23 e João Paulo II
é canonizar o Vaticano II e sua orientação liberal de liberdade religiosa, ecumenismo e atividades pan-religiosas. Por ora, nos contentaremos com outra objeção à canonização de João Paulo II. Por ocasião de sua beatificação em 2011, tomei conhecimento de um debate na internet entre alunos da sexta e nona séries do homeschooling, escola em casa. Um moço católico que conheço relatava a outros não tradicionalistas sobre os encontros pan-religiosos de Assis. Falou que Sua Santidade João Paulo II convidara hindus, judeus, muçulmanos, jaimistas e pagãos para rezarem junto no evento, em outubro de 1986. Ele mostrou-lhes fotos do encontro de Assis. Os moços recusaram-se a acreditar. Disseram que não poderia ser verdade, que as fotos de João Paulo II, Assis, eram montagens, que nenhum papa, especialmente um que fora beatificado pelo supostamente conservador Bento XVI, poderia praticar tamanho ato de traição eclesiástica. Para quem não sabe, Bento XVI foi teólogo e perito do Concílio Vaticano II, e se aliava de forma clara, aberta e manifesta à ala modernista, que introduziu as novidades na Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, novidades estas que, em detrimento da Igreja e de seus interesses e de sua missão, foram reconhecidos por Sua Santidade Paulo VI, como a fumaça de Satanás que havia penetrado por alguma fresta no Templo Santo. Essa declaração é pública, do Papa Paulo VI. Está aí para quem quiser ver. Se não me engano, foi em 1972, um discurso que ele fez em Roma. E até Sua Santidade o Papa João Paulo II também, mais tarde, declarou isso de forma melancólica, já no início de sua doença, aquela doença degenerativa que o acometeu, declarando que, em resumo, em síntese, que a Igreja estava se autodestruindo e que os católicos, os fiéis, estavam completamente perdidos e confusos diante de todas essas novidades. Fechando aqui esse parênteses, continua John Venazzi. O moço tradicionalista que relatou aos seus conhecidos sobre os encontros de Assis foi acusado de montar uma farsa, de tentar difamar o nome do beato Papa João Paulo II e de inventar uma história maliciosa sobre um festival de oração pan-religioso abarrotado de pagãos que Papa algum jamais permitiria. O rapaz foi acusado, de mentir. Eis o que é admirável, continua John Venazzi. As crianças sabiam que os encontros de Assis não eram católicos. Vou repetir. Eis o que é admirável. As crianças sabiam que os encontros de Assis não eram católicos. As crianças sabiam que não era nenhuma exibição de virtude heróica. As crianças sabiam que se tratava de um escândalo inimaginável e recusaram-se a acreditar que João Paulo II o teria cometido. Em seu favor, diga-se que esses moços demonstraram melhor sensos católicos do que os atuais líderes do Vaticano. Se as crianças católicas com menos de 13 anos reconhecem o ultraje dos encontros pan-religiosos de Assis, por que não o reconhece o Papa Bento XVI, que acelerou a beatificação do Papa Wojtyła? Por que não o reconhece o Papa Francisco, que, em 5 de julho, aprovou a canonização de João Paulo II? Pelos simplificados procedimentos atuais, essas questões vitais são dispensadas como irrelevantes. Aqui também, no que toca à integridade do processo, dúvidas e mais dúvidas. Então, aqui uma pequena nota de rodapé, fica absolutamente claro,
Bento XVI, volta aqui a reafirmar, né? Essa é uma opinião minha, Bento XVI percebeu tudo isso, e eu quero acreditar que ele tenha recebido uma revelação, um fluxo da graça poderoso, né? Para fazer um movimento de marcha ré, a fim de ir gradativamente depurando a igreja desses erros. Quando isto foi percebido, né, por esses elementos que se infiltraram, né, dentro da igreja de Nosso Senhor, lembremos de Judas, né, os 12 e um inimigo, né, infiltrado. Quando esses indivíduos da Cúria perceberam, né, o mundo desabou, né, na cabeça de Bento XVI, e ele foi convidado, né, vamos dizer assim, a se retirar. Uma coisa inédita na história, né, neste contexto, né, de um Papa reinante, né, numa situação de aparente irregularidade da igreja, e de repente se afasta. Muito interessante isso. Então vê-se que diante desses fatos existem forças contrárias aos interesses da Igreja Católica, atuando hoje dentro da Igreja, né? O que levou a Bento XVI a renunciar, né? A questão da modificação do processo, a questão do afastamento da certeza e da segurança jurídica com relação a todos aqueles aspectos necessários à canonização de uma pessoa, enfim, né? Existem forças infiltradas aí. E tem o caso também, que nós relatamos aqui no áudio anterior, né, do secretário de Estado de Sua Santidade Leão XIII. E por que não é canonizado Leão XIII também, né? Por quê, gente? Um homem santo. Então o João Rampolla, né, maçom de grau 33, que quase ascendeu ao papado, se não fosse um movimento poderoso da providência divina, que se utilizou de um príncipe católico, o príncipe católico da Áustria, que vetou, né, a candidatura, né, a participação de João Rampolla no conclave, né? Esse príncipe católico austríaco, na época, Francisco José, segundo os estatutos, né, a lei que regulava, né, o procedimento de eleição, né, do Santo Padre, né, ele tinha direito a veto. E como ele sabia da história, ele vetou o nome de João Rampolla. Então, a providência divina agiu aí de forma poderosa e vai continuar agindo, né? Vai continuar agindo. Então, fechando aqui o parênteses, vamos para a última parte do artigo, né? Tratando aqui da revista Permanência, né? A revista tem como cofundador uma figura insigne católica, de um zelo, de um ativismo, né, em defesa da tradição, né, da doutrina da Santa Madre Igreja, Gustavo Corsão, né? A revista fundada em 1968 continua nas trincheiras aqui até hoje, né? Creio eu que uma obra inspirada, né, por Deus, porque se mantém firme até hoje, né, esperando contra toda a esperança, né? Revista Permanência. Recomendo a leitura. Então, o último trecho aqui do artigo, né, subtítulo Defeito de procedimento. Então, nós vamos aqui o autor faz aqui uma espécie de síntese, de resumo de tudo o que foi escrito. Volto a lembrar aqui que não estamos fazendo nenhum julgamento subjetivo, né, às pessoas, né, de Madre Teresa, de João Paulo II, de João XXIII, de Paulo VI, de Bento XVI, não é nada disso. Nós estamos apenas defendendo a verdade católica com relação aos procedimentos para a canonização, que devem se voltar à forma antiga, para que os interesses da Igreja sejam protegidos, né? E, consequentemente, a salvação das almas, né,
seja facilitado, evitando que as pessoas incorram em erro, prestando culto de veneração, né, a pessoas que não exerceram, né, em grau heróico as virtudes teologais e cardeais, e evitando também que a Santa Madre Igreja seja exposta ao ridículo, né, que a Santa Madre Igreja seja defenestrada pelo mundo, cujo chefe é Satanás e que a odeia, né? Então, fechando aqui esse parênteses, vamos fazer a leitura do último trecho do artigo. Defeito de procedimento. Então, continua John Venari. Há uma solução aparente para o dilema moderno posto pelas canonizações. Declarar que os papas atuais não são papas de modo algum, que eles perderiam o ofício por heresia e que não tivemos nenhum papa verdadeiro desde Pio XII. Creio que esta reação sede-vacantista apenas substitui um monte de questões espinhosas por outras ainda mais graves. Tá? John Venari não é sede-vacantista, assim como nós aqui do site Amor Mariano e do grupo, né, que nós criamos, né, que o Mateus, o Ataíde e os outros amigos criaram, que eu fui convidado a participar. Nós não somos sede-vacantistas porque não é solução. Assim como o próprio autor do artigo. Então ele afirma: creio que esta reação sede-vacantista, de que não há mais papas, né, válidos desde Pio XII, apenas substitui um monte de questões espinhosas por outras ainda mais graves. Uma resposta completa para os detalhes desta situação sem precedentes pede a genialidade de um Bellarmino ou de um padre Garrigou-Lagrange, gênios aparentemente ausentes em nosso período pós-conciliar. E concluo, né, diz John Venari, concluindo, beatificações a jato e que o desejo de beatificar suplanta o valor do candidato proposto é uma situação perigosa e questionável. É o que vemos com um impulso de canonizar rapidamente João 23 e João Paulo II. Neste novo sistema que elimina o advogado do diabo, objeções legítimas à santidade e à ortodoxia, bem como intervenções milagrosas do candidato são ignoradas, né? Não se pode questionar. Isso ocorreu, ele viveu assim. Como que era a ortodoxia dele? Vamos ler os textos dele. Isso não é mais possível arguir, enquanto que no sistema antigo era possível. E continua John Venari. Como advertiu o postulador do Vaticano, Monsenhor Luigi Porce, não há mais lugar para uma função de contestação. E aí continua John Venari. Tudo na fé católica acomoda-se à razão. Não é razoável esperar que um afrouxamento drástico nos procedimentos de canonização produzam os mesmos resultados seguros dos métodos, abre aspas, exaustivos e escrupulosos que vigoraram por séculos, fecha aspas. Assim, creio que as modernas beatificações e canonizações são, na melhor hipótese, duvidosas, devido a um defeito de procedimento e ao novo critério de santidade engendrado pelo novo, abre aspas, catolicismo ecumênico, fecha aspas, do Concílio Vaticano II. Então, pessoal, essa é a nossa posição. Volto a repetir aqui, né? Não estamos adentrando em questões subjetivas, né? Na alma, na vontade, nas razões, né? Nós estamos julgando pessoas, estamos analisando de forma clara, objetiva, segundo a sã doutrina, os novos procedimentos de canonização, né? Que realmente não levam, né, em consideração questões atinentes, né, a objeções legítimas com relação à santidade, à ortodoxia, os milagres, né, do candidato à honra dos altares. E isso trabalha, em primeiro lugar,
contra a igreja, né? Em primeiro lugar, contra nosso Senhor Jesus Cristo, que fundou o reino aqui na terra, militante, que é a igreja, contra as almas, né? Porque o culto de veneração aos santos significa dizer que você deve imitá-lo para que você possa se salvar, né? Isso prejudica as almas, prejudica o próprio candidato a santo, porque você não tem mais condições de aferir a santidade, né, dessa pessoa, enfim. E em quarto lugar, há indícios fortíssimos, né, de que essa reforma dos procedimentos esteja ligada, né, esteja relacionada com esse ecumenismo que parece que tenta colocar, né, criar ou desenvolver uma espécie de religião mundial, né? Então, agradecendo aqui a todos, né, um bom dia aí a todos e vamos finalizando aqui com a reza de um Pai Nosso, uma Ave Maria, esperando que tudo tenha sido esclarecido, né? Que fique bem claro, e qualquer dúvida eu peço que postem, que perguntem e tal, e que também pesquisem, né? Que estudem, né? Então, um abraço a todos e vamos rezar para finalizar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.